só para dar mais um ajuste aqui. Olá. Agora estou ouvindo. Quem está ouvindo? É o Lucimar? Oi. Oi, está me Estou. ouvindo? Então tá bom. Então, se você está ouvindo, provavelmente as outras pessoas também estão ouvindo. Boa noite, pessoal. Vou começar a minha aula hoje para vocês. E o que eu vou passar é como ter uma vida muito melhor, sem trocar de companheiro ou de companheira, e ainda assim salvar o seu relacionamento. Mulher, saiba que é possível descomplicar o seu relacionamento. Isso é importantíssimo. Você vai aprender algumas situações aqui hoje à noite comigo, como fazer isso, como que isso acontece. E eu te garanto que vai ser importante para a sua vida. Relacionamento tem muito a ver com qualquer coisa na nossa vida. Claro que eu estou falando especificamente relacionamento de casais, você mulher para se cuidar, mas relacionamento tem a ver com muita coisa na nossa vida. E essa aula eu também fiz com muito carinho, pensando em você, cuidando de você. Então, aproveite, mande ainda algum link para um amigo seu, para uma amiga sua. Aproveite e mande para quê? Para que essa pessoa também possa aproveitar essa aula, que vai ser muito importante. Vamos fazer alguns alinhamentos para a gente não ter problema. Então, eu vou ter alguns textos que eu vou colocar ali, tá? Para você. Claro que eu vou estar falando eles. E, principalmente, para não ter problema com relação a 5 traços de caracteres, onde 3 deles têm um nome que parecido com transtorno, né? Para não dar problema. Então, os 5 traços são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Então, são nomes científicos, nada a ver com patologia ou transtorno. E eu vou explicar mais para frente sobre tudo isso, tá? É uma ciência que vem desde o século, lá no início do século XX, Freud, o médico, começa a perceber que ele não está cuidando só de uma pessoa, mas ele está cuidando de uma pessoa que é o corpo e uma mente. E ele se torna o pai da psicanálise. Reich foi aluno de Freud, mas ele não segue a mesma linha do Freud. Ele pega uma linha um pouco diferenciada. E aí depois vem o Lowe, depois vem o Lowe, que organiza os estudos do Reich e faz a linha dele. Os pesquisadores brasileiros pegam esse estudo a partir de Reich, Lowe, e começam a fazer o seu próprio olhar, a sua própria sequência. Tem 10 participantes. Precisam e vai assim. Eles, para essa ciência evoluir, inventam a ferramenta de medir, que é o mapa dos caracteres. Esse mapa que a gente... Hoje ela está... Tá para falar, não? Estão me ouvindo? Alguém está com o microfone aberto? Pode fechar um pouquinho, se possível. Obrigada. E eu sou aluna dos pesquisadores brasileiros autorizada para trabalhar com essa ferramenta. Quando falo de relacionamento, gente, eu vou estar falando de todos os relacionamentos, ou seja, você casou, você está morando junto, vocês estão namorando, é relacionamento. Então, para não dar problemas, eu coloquei dentro desses alinhamentos para falar sobre isso. E como ficam as perguntas? Primeiro, eu vou tentar avançar bem na aula, para quê? Para que as perguntas fiquem mais para frente, porque normalmente a pergunta que talvez eu gostaria de fazer agora pode ser muito fácil respondido para frente. Então, alinhamentos feitos, está na hora de começar a aula, vamos lá. Esse conteúdo é feito para você, mulher, homem, adulto, que ainda não conseguiram perceber e tirar o melhor da relação, desse relacionamento de vocês. E que hoje tem a oportunidade de perceber como melhor e mais fácil conseguir acertar, né? Pense como você, se você fosse um leito de um rio. Mudar um leito do rio para que as águas voltem a ir para a nascente
não é uma regra, está fora de regra. A água pode sim ser levada para frente e chegar um dia ao grande mar. O relacionamento é assim, é seguir o leito, ter grandes expectativas, cheio de realizações, dinheiro, viagem, sexualidade saudável, harmonia e muita tranquilidade. É o que todo mundo quer quando começa a se relacionar e pensar no relacionamento mais. Eu também fiz essa aula para você que se casou cheio de expectativas, empolgado, feliz, para uma vida agradável a dois, mas por algum motivo o relacionamento, de repente, deu um nó. O que está acontecendo? Estão cansados, acabados? O que aconteceu para esse relacionamento seu dar um nó? A aula também foi feita para entender esses fragmentos, ou seja, os seus fragmentos desconhecidos por você, que são seus traumas, algumas coisas que foram acontecendo, que tiraram você do eixo e de vez em quando tiram você de novo desse eixo. Ei, permita que eu possa te apresentar esses seus fragmentos que tiram você de vez em quando do eixo. E parece que de novo, tiram você do eixo. E a nossa vida, gente, precisa de um norte para seguir. A gente precisa de um norte para seguir, como o leito do rio precisa aquele lugar para ir em frente com as águas deles. Então, é tentar sair das dores, das tristezas e tentar entrar nesse ambiente de alegria, que são os recursos que a gente trabalha. Eu já ouvi muitas frases do tipo assim: eu poderia estar com meu par, era somente ter conhecido a análise corporal antes. Ou então, nossa, quantos erros eu cometi, pior que ainda meu pai, pior que eu ainda amo o meu pai. Que difícil isso, já estão separados, às vezes ainda amo o meu pai. Também ouvi frases do tipo assim: será que consigo dar a volta, conseguir reconquistar o meu pai? Será que eu tenho uma chance com ele? Às vezes, essa chance já não existe mais. Por quê? Porque entrou uma outra pessoa, uma outra relação, uma outra química que essa pessoa adquiriu para a vida dela. Para entender um pouquinho mais sobre o que eu falei, fragmentos da nossa vida, eu vou falar um pouquinho da minha história e alguns fragmentos que foram acontecendo nessa história. Então, tem a minha história que vem vindo, tem a história do meu marido que eu vou colocando junto, e vai ter a nossa história que eu vou estar falando ali. Então, não sei se você já pensou dessa forma, mas mesmo que eu entre numa relação, continua a minha história, continua a história do companheiro, e entra a nossa história. Não é tão fácil assim. Mas é um ponto de partida que a gente tem que começar a pensar e tentar entender a minha história, o meu ponto de vista, certo? Desde criança, eu sempre tive muito medo de muitas coisas. Gente, eu tinha tanto medo que às vezes meu corpo gemia tanto, e não é que ele gemia e parava. Gemia, às vezes, tempos e tempos. Era uma sensação horrível, muito horrível. Comecei a estudar muito cedo à noite, muito jovem. Eu vinha do interior para a cidade para estudar, tinha que ir de lotação e voltava. Depois de descer da lotação, tinha mais ou menos 1 quilômetro para andar, 1 quilômetro para andar, no escuro. Normalmente, às vezes tinha um outro vizinho que também ia no colégio, tinha gente. Mas muitas vezes eu estava sozinha para fazer. Lá no interior, 1 quilômetro é 1 quilômetro no escuro. E antes de chegar na minha casa, eu tinha uma casa que tinha muitos cachorros, chegavam ali na rua. Os batimentos cardíacos, muito rápidos, ficava horas descompassado, batendo, eu até tinha que morrer. Mas, por outro lado, precisava continuar, eu queria continuar, eu queria ir para o colégio,
Eu queria estar em outros ambientes. Eu tinha uma necessidade muito, mas muito, muito grande de estar com pessoas. Não entendi essa necessidade de estar com pessoas. Hoje eu sei por quê. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Eu, de menina, no meio de 4 irmãos. Então, era eu e mais 4 irmãos. O meu irmão mais velho era muito doente, além de doente de problema com transtorno. Ele não queria viver. Tinha dificuldades na forma de ele ver o mundo, nas suas dores e nas suas dificuldades. Não queria viver. Lembro que isso, da minha cabeça, era desde os 9 anos dele, meus aproximadamente 7 anos que eu tinha naquela época. Aos 17 anos dele, ele conseguiu tirar a vida dele. Ou seja, foram 8 anos de dificuldade sem interrupção. Então, foi bastante difícil. Mais tarde, na faculdade de psicologia, eu entendi todo esse processo, a doença dele, transtorno daquele ambiente. Eu entendi que meu irmão, apesar do que ele fazia, apesar do medo que eu tinha, poderia ter sido até pior. Graças a Deus, estava naquele ambiente, daquele jeito. Eu trabalhava, às vezes, em casa, outras vezes eu trabalhava na roça, e tinha épocas do ano que a gente era boia fria, trabalhava na terra dos outros, porque meu pai tinha pouca terra, então a gente tinha que fazer um pouco mais. Era a forma dos meus pais dar conta da vida financeira, pois a maioria, gente, a maioria, se não quase todo o nosso dinheiro, normalmente ia diretamente para o médico, hospital e farmácia. Imagina uma menina crescendo ali, querendo fazer alguma coisa, trabalhava e sentia que ia para um buraco só. É triste, é uma sensação de que não vai dar certo. Depois da morte do meu irmão, quando ele tira a vida dele, eu já tenho 15 anos de idade. A vida foi melhorando muito. Eu lembro que o suor do nosso trabalho que a gente fazia era para a família, para crescer, e não mais para médico, hospital e remédio. Os meus irmãos mais novos não perceberam tanto isso. Por quê? Porque para eles ainda estavam naquela fase de mais brincadeira do que situação, e essa situação que eu vivia. E eu encontrei meu namorado, gente, trabalhando na casa dos pais dele, de boia fria. Hoje é meu marido. Na época eu tinha 14 anos e ele, 17 anos. Olha a minha história desenvolvendo aqui. A minha história, a história do meu marido, ainda não a nossa história, mas a minha e a dele. Gente, meu marido me conhecia desde os 7 anos de idade dele. Eu e ele estudávamos na mesma escolinha lá no interior. Eu não lembro dele. Nós íamos na mesma igrejinha lá no interior. Eu não lembro dele. Inclusive, fizemos primeira comunhão juntos. Fazer o quê? Talvez porque eu sofria muito bullying na escola, muito bullying, qualquer coisa. A gente era usado como batata, né? Que não sabia falar português. Quando falava português, falava tudo arrebentado. Né? Então, talvez por causa disso. Eu apanhava muito dos coleguinhas, eram muitas brigas. Então, é uma situação muito difícil. Talvez por isso eu olhasse para algumas pessoas também. E eu lembro, gente, as professoras me colocavam facilmente de castigo. Às vezes eu ia de castigo quase todos os dias. Por quê? Porque eu não tinha feito minha tarefa. Nós tínhamos acabado de chegar no Rio Grande do Sul. Ninguém da minha família, eu, meus pais e meus irmãos, sabia nem pedir água em português. E aí pensa, não saber falar nada em português, ser alfabetizado, quem ia ajudar a fazer as tarefas de casa? Não tinha. Então, o castigo, eu realmente ia bastante de castigo. E isso me dava mais vergonha ainda, e muito medo, por muito apanhar. Então, me dava cada vez mais medo. Mas, por outro lado, e hoje eu sei porquê, minha rita, minha oral, eu queria estar junto com as pessoas. Por mais que aquilo me dava muito medo, mas também eu não queria estar sem pessoas. Então, era muito difícil. Agora, vamos pegar a minha história,
a história do meu marido e vamos começar a nossa história. Eu tinha 18 anos e meu marido tinha 21 anos de casado. Quando, eu tinha 18 anos e meu marido tinha 21 anos quando a gente casou. Bem novinhos aí. O nosso filho nasceu quase 5 anos depois. Sempre com muita cumplicidade, vida a dois, momentos muito marcantes, de emoções, química, vida íntima. Tudo uma grande engrenagem. O que nós tínhamos ali, uma sexualidade saudável. Porém, eu me sentia muito sozinha. Mesmo estando com ele, mesmo estando com pessoas, eu às vezes me sentia sozinha. A vontade de chorar sempre era muito grande. Mas eu não entendia. Nós tivemos dificuldades emocionais com o tempo, de pensamentos diferentes, muitas dificuldades financeiras, inclusive. Nós poderíamos ter hoje uma vida bem confortável, mas por algum motivo, meio criancice, sem pensar direito, fizemos algumas coisas e que não foi tão bom assim. Deixa eu tomar um gole de água. Foi deixado de lado um bom emprego, consequentemente passamos dificuldades enormes financeiramente, emocionalmente, a ponto de perder tudo que havíamos conquistado. Aos 18 anos de casados, falidos, sem nada, na estaca, zero. Foi caro, foi outros bens. A questão era o quê? Recomeçar. Nós temos um professor ali no Porto Explica, o Elton, ele diz que ele faliu muitas vezes, até acertar. A gente passou pela experiência de falir uma vez. No zero. Triste, mas ao mesmo tempo marcante. Por que marcante? Começamos muito sério um dia e decidimos continuar firmes e juntos. Batalhar para sair daquela situação que não era agradável nem um pouquinho. No aniversário de casamento, de 18 anos de casado, dia 28 de maio de 2001, nós estávamos falidos e sem nada. O que sobrou foi em cima de um caminhão de mudança para uma outra cidade, no dia do aniversário de casamento de 18 anos casados. Quando não se tem mais dinheiro, é difícil continuar. Ao percebermos o amor um pelo outro, o cuidado, sabíamos que queríamos ficar juntos. Alguns dizem assim, tá, ninguém tinha nada em ficar junto mesmo. Talvez fosse difícil assim. Mas a gente sabia que juntos vamos dar um jeito nisso. A vida de casal nos deixa muitas perguntas. E eu sempre queria saber por que meu marido fala tão pouco, por que fazia-se desentendido, desinteressado comigo, não dialogava, por que às vezes deixava conversando sozinho. Gente, a sensação que eu tinha às vezes que ele não me amava. Isso me tirava do eixo, muitas vezes, deixava-me, inclusive, às vezes, com raiva dele. Gente, eu não podia imaginar que ele também não tinha culpa dessa forma de ele ser. Por quê? Porque ele tem um traço bem grande no esquizóide, que eu ainda vou explicar aqui, no masoquista. Imagina, ou não quer falar por não falar, ou não quer falar por ficar quieto. Então, eu não podia imaginar que ele também não tinha culpa do jeito que ele lidava comigo. Só entendi isso depois que nós passamos pela análise corporal comportamental. Então, veja, eu fiz a minha análise, na sequência ele também fez a dele, que tornou nossa vida muito mais confortável. Seria como duas peças de uma engrenagem, de uma máquina, que não funciona e querem fazer essa máquina funcionar, mas não sabe que essas peças não se encaixam desse jeito, lembra? Não sabe que essas peças não se encaixam desse jeito. Meu relacionamento, muitos relacionamentos são assim. Não vão encaixar desse jeito, porque não se conhecem, não sabem como funcionam, nem como funciona o seu par.
E eu estou aqui preparada para te ajudar, com certeza. Ajudar a entender essa engrenagem, o rio levando suas águas para o grande mar, o relacionamento, uma grande realização. A vida é uma só, gente. Viver bem, deixando viver também é primordial. Veja mais uma situação com relação ao meu casamento que eu falei, que eu ia falar um pouquinho agora. Eu, com necessidade de falar, de ser ouvida, estar com pessoas, muito emocional, e o meu marido, com necessidade de estar no canto dele, pouca conversa, reservado, engrenagem, com problemas. Era assim que a gente vivia, engrenagens com problema. Entendemos o problema das engrenagens, peças foram polidas, rearranjadas, e agora a vida se encaixa. Como resolver, então, o seu problema? Ir em busca dos seus superpoderes, suas capacidades, um olhar mais perfeito para a sua vida. A máquina tem como funcionar. Esse relacionamento seu, que você está aí vivendo ali do outro lado, esse seu relacionamento tem como funcionar. Alguns ajustes, menos tristeza versus mais alegria. E eu te peço, fique por aí, que você vai entender e vai conseguir reagir com várias situações. Se no caminho tiver um rio para atravessar, atravesse, vá em frente. Você só vai saber o que tem lá do outro lado se permitindo. E eu te convido para você chegar no outro lado do rio, me permitindo te conduzir. Isso mesmo. Eu esqueci de me apresentar, então vamos lá. Sou Lourdes Maria Nini, tenho 57 anos, casada há 39 anos e temos um filho de 34 anos, casado. Eu fui estudar bem mais tarde. Comecei a minha faculdade aos 44 anos, a faculdade de psicologia, que depois de formada, logo comecei a minha função de psicóloga. Na sequência, conheci e fui estudar análise corporal, corpo explica, e percebi, fiz minha formação, minha certificação, minha imersão, participei da lógica da vida e, em seguida, mudei a profissão como analista corporal comportamental. Então, sou analista corporal desde 2019, certificada e autorizada pelo Corpo Explica para te ajudar. A apresentação feita, vamos voltar. Lembra lá no início? Tem como ter uma vida melhor sem trocar de companheiro ou companheira, salvando seu relacionamento? Tem. Às vezes, para tudo isso acontecer, precisamos passar por algumas dificuldades, sim. Algumas coisas nós precisamos abrir mão, outras a gente não consegue nem fazer, por quê? Porque às vezes não tem nenhum tostão no bolso, pela situação, olhando o que aconteceu com a gente. E você aqui, você que está ali me olhando, vamos descobrir, vamos descomplicar a sua vida? Chega de tristeza, chega de sofrimento, vamos descomplicar a vida? E você que está ali me assistindo, me ouvindo, está gostando? Faz um joinha, faça um joinha, diz que está gostando, para que eu também possa perceber se você está aí gostando do meu trabalho ou não. Então, tem como ter uma vida melhor sem trocar de companheiro ou companheira? Com certeza. Tem como ter um relacionamento saudável, né? Então, vamos ali, vamos em frente. É possível descomplicar seu relacionamento? Com certeza é possível e é muito gratificante. Os traços, tanto de um quanto de outro, podem estar batendo de frente. Isso mesmo, batendo de frente. Ou eles podem estar exatamente opostos, diferentes, como o meu e no meu marido. Um muito no racional e outro muito no emocional. A partir do momento que sabe disso tudo, a vida acaba ficando muito mais leve. Hoje nós conhecemos os traços e sabemos o que um e o outro sabe, pode dar, pode oferecer. Estamos sempre fazendo os ajustes, sabemos os nossos pontos fortes e fracos,
Encontramos os nossos superpoderes, isso que é mais interessante. Encontramos os nossos superpoderes, nos desligamos das dificuldades e descobrimos um novo caminho no mesmo ambiente, nós juntos, nós dois. Então, é importante isso, é muito importante. Desculpa. Isso me alavancou para quê? Me alavancou exatamente para voltar a ter um maior olhar para trabalhar com casais. Além, claro, de todos os outros atendimentos que eu faço, trabalhar com casais é muito importante. Lembrando que, às vezes, realmente tem um outro casal que não adianta, mas ao menos se a pessoa passa pela análise corporal e não dá certo a relação, ela ao menos sabe exatamente por que não está dando certo. E ela também tem uma boa noção para quê? Para entrar em outro relacionamento bem mais saudável e bem mais produtivo, né? Então, é importante você ter esses resultados, e eu tenho muitos resultados do meu consultório, ou via videochamada, que fazem com que eu queira realmente trabalhar mais com casais, que é muito importante. Lembrando que eu tenho vários clientes de todas as idades, de 7 aos 70 anos, e que é muito bom trabalhar também. Para quem é esse produto que eu estou apresentando? É para você, mulher, que está com dificuldade no seu relacionamento e quer trazer mais harmonia nesse lugar, gosta do seu companheiro, quer ficar nessa relação, mas desse jeito está meio pesado, está meio cansativo. Ou você, homem, que tem certeza tem uma mulher maravilhosa, parece não saber lidar direito com essa emoção, gostaria de entender melhor. Continua ali que você vai entender e compreender. Seu relacionamento tem solução, tem um norte para você seguir. Também é para vocês, casais, que estão bem. Eu já atendi casais que estão bem, mas querem se conhecer, querem saber como que esse traço de caráter, como que é essa análise. E é importantíssimo isso, é de suma importância. Nem sempre se tem uma solução fácil. Por quê? Porque a análise corporal é feita individual, mas a solução vem em conjunto pelas aulas que acompanham esse processo e pelo bônus. Então, imagine, você vai fazer sua análise e vai indo em frente e vai percebendo muitas mudanças na sua vida. No consultório videochamada, atendi casos bastante complicados já, que tiveram soluções muito bacanas. E o seu problema não é diferente, vai ter as suas soluções também. Atendi casais com relacionamento muito abalado, com muitas tentativas, e hoje estão bem felizes, resolvidos, quimicamente suficiente para o prazer e intimidade. Gente, lembra? A intimidade do par é de suma importância. O casal precisa de uma sexualidade sadia, de uma sexualidade bem colocada para quê? Para que ela possa seguir. Olha só, o prazer anima, faz querer ganhar mais dinheiro para ter mais prazer, para poder gerar mais vida, engrenagem saudável. Então, prazer, dinheiro, dinheiro, prazer, vou trabalhar. Nós colocamos assim, perna direita, perna esquerda. Então, a perna direita é nosso negócio, nossa vida, nosso trabalho, querer crescer, é a nossa perna direita, nosso prazer, nossa sexualidade, nossa vontade de crescer. Então, precisamos estar bem sexualmente na vida, na intimidade, para querer crescer, ter prazer, para poder gerar mais soluções, para poder estar melhor. Então, a gente fala assim, perna direita e perna esquerda precisam funcionar juntos. Eu também atendi casais que já estavam separados e que conseguiram resolver a sua relação e hoje são casais saudáveis, literalmente vivendo muito bem. Por que estão vivendo bem? Porque eles entenderam os traços envolvidos nas brigas, como mudar, como reagir, entenderam os confrontos, e aí é para ir para a vida. Não tem por que não ir para a vida. Tem caso onde
Um só aceita fazer análise, um só aceita mudar, um só aceita fazer a coisa. A questão é essa, você que está ali e que tem esse problema. Aí eu gostaria de fazer, mas meu cônjuge não quer fazer. Ou eu gostaria de fazer, mas aí meu namorado vai fazer, minha namorada vai fazer, coisa assim. Gente, a análise, ela é para você, primeiramente. Ela é bem individual para você. A partir disso, quando é casal, por isso que tem depois a sessão bônus lá atrás, né? A sessão bônus para quê? Para que no fim eu possa fazer uma sessão com vocês dois juntos, se for casal. Para quê? Para que eu possa fazer entender. Fulano funciona assim, 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 ciclano funciona assim, assim, assim. Então, marido, ó, a sua esposa, ela tem esse traço, então você pode esperar isso da sua esposa, vai ser muito legal. Esposa, você pode esperar muito disso do seu esposo, porque ali é um ponto forte, é o pico dos traços dele e vai dar tudo certo. A partir daqui, as pessoas começam a entender, sim, entender o outro e querer cuidar do outro. Claro, por que não? Por que não? Então, o que eu falo para você? Não quer fazer o companheiro ou companheira? Faça você, se torna você uma pessoa saudável. E, às vezes, é interessante, às vezes a gente acha, alguém diz assim, só eu estou lutando nessa relação. Na sua visão, só você está lutando. Na visão do outro, só o outro está lutando. Olha como isso é difícil e vice-versa, como isso é complicado. Tudo que a gente faz aqui na análise corporal, tudo é ciência, não é mágica. Já citei lá, nos alinhamentos alguma coisa, então vem desde o Reich, no início do século XX. Tudo começa com Freud, que percebe nos doentes o quê? Não tem somente um corpo ali, que eu estou entendendo, mas parece-me que tem uma mente ali também. Reich segue uma outra linha e diz o seguinte, não é somente um corpo, e sim um corpo e uma mente tão entrelaçados entre eles, que o formato do corpo mostra como essa mente funciona e consegue resolver os problemas dessa pessoa. Depois, o Lohr organiza os estudos do Reich, e aí os pesquisadores brasileiros pegam esses estudos, avançam na ciência e constroem essa ferramenta de medir, que eu também já falei um pouco lá em cima, chamada de traço de caracteres. Tem muitas dessas explicações lá nas aulas que vocês vão ter. Lembrando, também temos a parte que é genética, certo? Não podemos esquecer que são a cor dos olhos, a cor da pele, a cor do cabelo, para ser o pai e a mãe. Isso é genético. Mas somos principalmente daquilo que vivemos desde a gestação até aproximadamente 5, 6 anos de idade, que é o período onde a mielização atua muito e trabalha muito. Lá nas aulas, vocês vão entender muito sobre mielinização, certo? Que como é o tempo, esse período ali. Nosso sistema nervoso, desde a gestação, foi sendo programado para evitar os 5 traços básicos. Veja bem, o nosso sistema nervoso quer evitar os 5 traços básicos. Quais são os 5 traços básicos que ele quer evitar? É a rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Cada uma dessas dores acontece em uma determinada fase da vida onde são formados os nossos 5 traços de caracteres. Os nomes são científicos e cada traço traz a sua dor, mas vem com alguns belos e bons recursos. Não se preocupe. E que organiza o seu corpo, que organizou o meu corpo, que organiza o seu corpo conforme o ambiente que você viveu, que faz parte desse momento
te deixou essa estrutura, esse formato do corpo que você tem hoje. Como assim? No meu externo, dá para ver as minhas dificuldades conforme o ambiente que eu fui criado. Sim, tem a ver com o ambiente que você foi criado. E lembrando sempre, nós nunca somos um traço. Nós sempre somos a mistura dos 5 traços. Nesses 5 traços, normalmente nós temos 1 ou 2 traços que são picos, ou seja, temos mais energia, temos mais percentual nesses traços para viver. Vamos rapidamente falar um pouco de cada um desses traços. Então, lembrando seu nome científico. O esquizoide é desde o início da gestação até 1 ano, até 1 mês de vida. A dor do esquizoide é rejeição, que começa no útero. Não que a mãe dele tenha rejeitado ele no útero. É a sensação que o esquizoide tem. Ou seja, o esquizoide teve algumas sensações lá dentro que levaram ele na dor. Isso não significa que a mãe tem culpa disso. Pode ser que tem momentos que a mãe estivesse com muita dor e isso não afetou a criança ali no útero. Então, pensa bem, nada a ver, nada de neuro aí, tá? O recurso do esquizoide, ele é muito criativo, tem muita imaginação, consegue criar as coisas do zero, ele é racional e muito reservado. O oral é o nosso segundo traço e vem desde o 2º mês de vida até 1 ano de vida. A dor é o abandono, é a fase da amamentação e do desmame. Talvez algo estivesse acontecendo com esse bebê e ele se sente abandonado. Às vezes, quase todo mundo está em cima dessa criança e essa criança se sente abandonada. Por quê? Porque ela chora, ela ganha um leite, um seio, uma mamadeira, um bico, é chacoalhada para lá e para cá, mas não é isso que ela está precisando. Talvez ela está precisando que alguém possa aqui, porque um bichinho ficou ali, está doendo, ou aquela etiqueta está machucando, ou alguma coisa na fralda, alguma coisa, e a criança continua chorando. Então, não que a pessoa não tenha cuidado dela, não conseguiu resolver o problema daquele bebê, correto? O recurso é uma pessoa muito comunicativa, sensível, acolhedora e muito emocional. Vamos para o 3º traço, psicopata? Esse é o período de 1 ano a 2 anos e meio. A dor dessa criança é manipulação. A fase começa a criança interagir com as outras pessoas. Se sente manipulado por vários motivos. Então, ela é para fazer uma gracinha, ela é para contar uma historinha, ela é para bater palminha, ela é para cantar parabéns. E por algum motivo, ela não está afim. Se ela não faz, está fora. Se ela faz, ela é aplaudida, ela é querida. Então, a criança começa lá desde 1 ano a 2 anos e meio, já percebi, peraí, estão me manipulando. Se eu faço o que os adultos querem que eu faça, ok. Se eu não faço o que os adultos querem que eu faça, estão me dando um ladinho aí. Estão me mandando para o lado. Mas essa criança, por causa daqueles fatos, daquela situação, vem com ótimos recursos. Não se preocupe mais, não se preocupe mais. Vem com ótimos recursos. Articula muito bem com coisas e pessoas, é um bom líder, estratégico, quer estar sempre em destaque. Muito racional, também muito racional. Vamos para o 4º traço, que é o masoquista, que é dos 2 anos e meio aos 3 anos e meio, a dor do masoquista é a humilhação, é o desfraude, a fase do desfraude. Tem alguma coisa que ele fez, ele decepcionou alguém, ou seja, muito bullying, ou seja, a família estava toda pronta já para ir para o aniversário, para ir para uma festinha, e o pequenininho lá fez merda, literalmente, né? Sujou as calças, hoje vestiu o cocô. Aí começa a falar, por que você fez isso? Porque não sei o quê, por que você começou? Às vezes leva um tapa na bunda, isso, aquilo. Se essa coitada da criança soubesse que isso estava saindo de dentro dela, tudo bem. Mas muitas vezes essa criança é desfraudada antes das possibilidades dela ser desfraudada. E aí, a minimização ainda não chegou no cóccix, ela não percebe que alguma coisa está lá dentro querendo sair. Ela só percebe quando está aí fora. E aí, literalmente, a criança fez o quê? Merda. Mas ela tem bons recursos. Por quê? Porque ela tenta se cuidar, ela tenta ver, ela tenta imaginar. Por que ela está fazendo isso? Ela tem que segurar para lá e para cá. Olha os recursos dessa criança aqui. Pessoa muito forte,
aguenta coisas difíceis, ela é extremamente cuidadosa. Ela é detalhista no que faz, é um bom executor, sensível, emocional e reservado. Não gosta muito de conversar, não. E vamos, então, para o último traço, que é o rígido. 3 anos e meio, aproximadamente 5, 6 anos. A dor é traição, exclusão ou troca. A fase é do aparecimento da sexualidade. Não a nossa sexualidade é tudo, mas uma certa sexualidade ali que a criança põe a mão e sente e a gente manda, tira a mão daí, tira a mão daqui, vai indo. Os pais dizem, minha princesa, meu príncipe, e saem e deixam a criança ali. Poxa, se eu sou a princesa da minha mãe e o príncipe do meu pai, o menino, a princesa da mãe, o menino, o príncipe, ou o contrário. A menina, a princesa do pai, o menino, o príncipe da mãe. Por que eles saem e me deixam ficar ali? Não sei o que vão fazer, mas os alunos trabalham, faz tudo isso aí. Por que chega de noite e me diz tchau e me deixa aí se eu sou príncipe ou se eu sou a princesa? E ela percebe também que as pessoas se separam em pares. Então, por isso que ela quer ser a namoradinha do pai ou ele quer ser a namoradinha da mãe. Aí vem esses conflitos. Gente, permita que essas crianças sofram esses conflitos. Sabe por quê? Porque se você ficar segurando, coitadinho, isso, aquilo, você vai impedir bons recursos para essa criança. Mas se você colocar ela no lugar dela, ela vai perceber que ela perdeu ali. Mas ela vai, sabe o que ela vai fazer? Ela vai ser uma pessoa muito competitiva, ágil e tudo que ela vai fazer, ela vai ser muito ágil em tudo que ela vai fazer. Ela vai competir, porque ali com o pai e a mãe, ela perdeu, mas ela não quer ficar perdendo. Por isso que vai se tornar uma pessoa muito competitiva. Bom executor, quer estar sempre em primeiro lugar com tudo. E também é muito racional. E agora você vai me perguntar, como que é feita essa análise? Para fazer essa análise, eu observo 6 partes do seu corpo, que é cabeça, olhos, boca, tronco, quadril e pernas. E vou pontuando quanto de cada parte tem naquele traço. Como assim? Algumas dúvidas. É com roupa, gente, com uma camiseta, uma bermuda, claro e sem estampa. Por quê? Para não desvirtuar nada. Então, quando for fazer a sua análise, tenta estar assim. Olha, o encontro é online, via videochamada, de preferência que você esteja sozinho, naquele lugar onde que nós vamos fazer a análise, boa iluminação e de preferência com notebook. Mas, se você não tiver, vamos com o teu celular, talvez eu demore um pouquinho mais, não tem problema. A sessão vai terminar quando tem que terminar, tá? A primeira sessão, ela dura em torno de 2 horas, ok? É uma sessão mais longa, porque tem análise mais evolutiva, certo? A partir dali é gerado o gráfico, e com esse gráfico eu vou explicar como sua mente funciona. Como você pensa daquela forma, por que você pensa daquela forma, sempre age e qual é a maneira diante das situações. Tanto na vida pessoal, quanto no seu relacionamento, trabalho e lazer. Desculpe, deu um crepe aqui. Eu também explico os traços, as combinações, os conflitos, a dependência emocional e a ambição. Mas isso também vai estar muito bem explicado lá nas aulas que você vai ter. Também eu vou falar para você quais os ambientes que são melhores para você e quais são os ambientes que não são tão bons para você. A partir da análise, fica muito mais fácil resolver e entender os porquês das suas divergências e que nem sempre a culpa é sua do que está acontecendo, mas também a culpa não é do outro. E aí, como assim? Se a culpa não é minha e a culpa não é do outro, a culpa é de quem? Sem brincadeira, gente. A maioria das vezes, a culpa é dos nossos traços de caractere. Lembra? Eles podem estar batendo de frente, ser opostos,
eles podem estar te prejudicando, porque dois querem ser líder, dois querem ser isso conforme os traços, às vezes é muito complicado a vida de casal. E o mais importante é saber como você funciona, o seu companheiro, a sua companheira funciona. Então, são os traços que muitas vezes complicam a vida de vocês. Veja alguns mapas, só para você ter uma ideia do que eu estou falando, não tem nada de errado aqui. É muito real e normal e acontece muito. Vamos lá, eu peguei estrategicamente uma pessoa que tenha pico no esquizoide e seja um alto grau, um alto no rígido. Olha só. Ele vai estar em conflito dentro dele próprio. A pessoa não precisa mais nem muito conflito por fora. Por que vai estar em conflito com ele mesmo? Veja, o esquizoide quer ficar sozinho, quer ficar no campo dele, ele é mais reservado, ele gosta de ficar fazendo as coisas dele. O rígido, que também está nesse mesmo ser humano, quer estar em evidência, quer estar em primeiro lugar, quer estar mostrando trabalho, reage. Então, quer estar com pessoas. O que é isso? O que a gente aprende na análise corporal? Fazer com que essa pessoa que tem esses dois traços comece a entender e comece a dar valor tanto para o esquizoide quanto para o rígido, cada um na sua capacidade que vai conseguir. Olha uma outra pessoa. A pessoa tem um pico alto no oral e no masoquista. Olha que confusão. Ela quer estar, o oral quer estar falando, quer estar no meio de pessoas, e lá vem o conflito da pessoa. O masoquista não quer estar no meio das pessoas, ele é reservado, ele não gosta muito de falar. Mas aí, como é que faz? A gente aprende a partir da análise, dar ares, dar tempo para cada uma dessas sensações na sua vida. Agora é sua vez, agora é sua vez, e trabalhar essas sensações dentro de você. Veja agora casais. Olha um casal, onde um é esquizoide e o outro é oral. Casal, um é esquizoide e outro é oral. Quem tem um pico no esquizoide quer estar no seu canto, é muito racional, criativo, mas é reservado, quer estar no canto dele. E quem tem um pico no oral quer estar falando, quer estar no meio de comunicação, ele é muito emocional, comunicativo e é muito acolhedor. Veja bem, o esquizoide, para não sufocar, precisa não ficar sozinho. O oral, para não adoecer, precisa estar com pessoas. Isso no casal. Vamos lá, mais um casal, hipoteticamente ali. Um casal onde um tem um pico no rígido, que gosta de estar em evidência, e é muito ágil e racional, e competitivo. E o par dele tem um pico no masoquista. O masoquista gosta de fazer as coisas mais devagar. Olha lá, o rígido é muito ágil. O masoquista gosta de fazer as coisas mais devagar, não se expor, para evitar confusões, sensível, planejado e reservado. Olha o rígido. O rígido quer estar envolvido com pessoas e estar em evidência, mas olha que quer. Não quer se expor, é reservado e é detalhista. Quando o casal não sabe disso, o masoquista nunca quer sair de casa, o rígido quer sair de casa. Gente, é uma confusão. Se o masoquista é uma mulher, o homem vai dizer, minha mulher nunca quer sair de casa, então eu saio sozinho. Se esse masoquista for o homem, a rígida vai dizer assim, meu Deus, eu não saio de casa por nada, porque se meu marido não quer sair. Gente, nenhum dos dois tem culpa. A partir do momento que vocês souberem dos traços, vocês vão ter certeza que tudo isso vai ter um norte diferente para vocês seguirem. Isso mesmo. Percebam, não é nem culpa de um e não é nem culpa do outro. Os traços vão trazer essa clareza a partir da análise corporal. Eu vi casados, no consultório já aconteceu, casados ou solteiros, que fizeram a análise e aí presentearam, né, o seu par com análise, exatamente para entrar no relacionamento bem estruturado, com uma vida melhor e mais leve. Olha que bacana, eles conseguiram fazer com que
o outro fosse fazer. Eu lembro muito bem, uma mulher, o homem mandou a esposa vir aqui para fazer análise, e ela veio, e meses depois o marido dela estava de aniversário. O que ela fez? Deu de presente para o marido dele, no aniversário, análise. Foi muito legal atender esse casal, por quê? Porque ele é muito racional, líder, criativo, racional e líder. E ela ela é comunicativa, ela gosta de estar em evidência, coisa assim. Quando eu ia falando das coisas, quando eu fiz análise, quando eu fiz a sessão em conjunta, porque primeiro faz análise, que são 2 horas individual, e depois eu fiz análise com os 2 juntos. É muito legal o homem ficar assim, sabe, indo para lá e para cá. Uma hora eu perguntei para ele o que está acontecendo. Nossa, eu já fui muito má com ela. Quantas vezes eu decepcionei ela ouvindo, olhando os meus traços, olhando os traços dela e ouvindo você falar. Acabou, não vamos mais fazer isso. E veja outra situação delicada. Vem uma moça para fazer análise. Desculpe, deu um nó na minha garganta, né? Veio uma moça para fazer análise que tinha muitos traumas de infância. E pior, sufocava o ambiente dela dentro da família dela. A mãe dela conseguiu jogar nela emoções enormes, difíceis, sobre a filha. Então, qualquer coisa que fosse acontecer, você sabe que eu sofri muito, você sabe que eu sofri muito, você sabe que a minha vida foi um sofrimento. Gente, se a vida minha foi um sofrimento, o meu filho não tem que ficar pagando sofrimento a vida inteira por causa que eu sofri. A vida é dele. Não tenho que ficar colocando em cima dele as minhas dores. As minhas dores são minhas. Eu preciso trabalhar com elas. Eu preciso entender elas. Veja, gente, como isso é grave e é difícil. É muito difícil. Essa moça veio fazer análise porque ela estava se organizando para casar. E ela não queria levar todo esse peso junto para o seu casamento com o seu pai. Ela aprendeu que o que é da mãe é da mãe. E viver a vida dela do jeito dela. Ou seja, aos poucos ela teve que ir cortando muitas coisas. Outro caso muito importante e eu aprendi com esse caso. Um homem que vem desde criança sabendo que é muito nervosinho, segundo a família, ele é muito nervosinho. Pensa, a criança vem desde pequeno sabendo que ela é nervosinha. O que ela vai fazer? Procurar aproveitar esse nervosinho que estão falando que eu sou. E a partir da análise, ele percebe que não é tão nervoso assim, não, que não tem nada a ver com isso, mas usava isso como proteção inconsciente a favor dele. Ele percebeu, mas ele logo percebeu que se vitimizava muitas vezes, ou às vezes o tempo todo. E que isso, segundo ele, inclusive já estava prejudicando o casamento dele, né? Ele percebeu e conseguiu mudar muito sua forma de estar, de ser, de agir na relação, e foi percebendo que a vitimização que ele usava chegava a ser sem graça. Até se machucou algumas vezes. Outro dia ele veio na sessão e falou assim, que ele percebeu uma outra pessoa se vitimizando e ele ficou olhando, gente, já passei por isso. Nossa, que bom, já passei, graças a Deus já foi, né? Então, ele percebe que ele tem. Ele, inclusive, tem um traço esquizóide um pouco alto, ou psicopata também. E ele percebe que, às vezes, ele tem que dar um tempinho para esses traços dele, para quê? Para viver melhor e melhor com a sua vida. E o que acompanha essa análise? 5 módulos, além da análise, 5 módulos, cada um com aula, aproximadamente 10 minutos cada aula. Então, o primeiro módulo tem 3 aulas, apresentação, teoria, minimização e genética. O segundo módulo são 5 aulas, onde eu vou separadamente falar de cada um dos 5 traços de caracteres. O terceiro módulo vem uma aula onde eu vou estar falando sobre essa mistura desses traços. Como que é essa mistura e como funciona. E também vou estar falando sobre dependência emocional e ambição.
Já no quarto módulo, eu vou estar falando sobre a vida antiga, porque você acabou de fazer análise e antes disso teve a vida antiga, vida nova e vida conjugal. Então, são 3 aulas. E no quinto módulo, a importância do bônus, uma sessão para sanar suas dúvidas para você, ou então se foi o casal que fez para vocês casais. E isso vai servir para mim, posso confiar que com certeza vai servir para você, sua conexão com sua autoestima, alavancar a sua personalidade, ampliar seus desejos, prazer, química e vida 2 muito melhor. Também vai entender por que, às vezes, parece que você está com freio de mão puxado, parece que não vai nem para frente nem para trás, às vezes até vai e depois volta. Porque sempre volta nessa estaca zero. Estou fazendo um ótimo negócio se eu adquirir a análise, com certeza é um investimento incrível, porque é uma viagem para dentro da sua vida, para você se conhecer e para você saber como você funciona. É polir as engrenagens chamadas sensação, emoção, prazer. É uma viagem somente sua, para dentro de você, seu ser, seu sentir, seu fazer. Vida renovada, autoestima, vida conjugal retomada. Você vai aprender quem é a sua família e quem são os seus familiares. A gente precisa, sim, saber quem são a minha família e quem são os meus familiares. Isso tem que valor? Quanto custa tudo isso? Então, custa à vista, para o casal, R$ 1.297. Tudo isso. Calma, tem um desconto de R$ 400. Então, à vista para o casal, R$ 897. Ou em 12 vezes, R$ 87,39. Gente, é menos do que uma pizza. Basta você fazer um final de semana um pouquinho menos lá fora, fazer um negócio em casa, você tira esses R$ 87,39 para vocês dois, como casal, melhorar a vida. É um investimento. Ou então você que vai fazer, que é uma pessoa sozinha, 597. Olha, 12 vezes, 58,16. Também é muito barato. Ou seja, investir R$ 87 em 12 meses para você ter uma vida muito mais confortável, entender por que você funciona assim, por que seu companheiro funciona assim, por que tanta coisa não está engrenada, parece que tem um nó, está difícil? Eu acho que compensa e vale a pena. Tem alguém querendo saber alguma coisa? Alguém querendo fazer uma pergunta? Não? Então, pensa em você que quanto isso vale a pena. Você tem análise, os módulos, o bônus e a sessão reforço. E o link já está ali no grupo. Meu suporte ali já colocou o link. Então, aproveita e reserve a sua análise, porque o link já está no grupo, tá? É só chegar lá e fazer. Eu sei que você já tentou várias outras tentativas, já deve ter feito alguns gastos, alguns projetos para melhorar. E eu te convido a fazer esse investimento dessa análise. E se não der certo, eu te devolvo o dinheiro da análise. Isso mesmo. Por que te dou a garantia? Porque é impossível que não venha dar certo. Na hora da análise, algo muda em você. Fatos serão desvendados, acontecimentos serão entendidos. Você muda seu relacionamento, você terá a sua bula, você se conhece literalmente. Se conhecer tem a sua importância. Ou seja, vamos imaginar de novo, o rio, as águas precisam correr para o mar, a máquina, a engrenagem precisa funcionar. Quer chegar ao outro lado do rio, precisa atravessar, não sei como, de barco, ponte, como vai ser, precisa atravessar. O relacionamento, muitas vezes, precisa passar pela análise corporal, para quê? Para que seja bem melhor entendido. E tem um horizonte para você
para você ir lá desbravar do outro lado. Então, entre lá no link que está disponível no grupo e você garante a sua vaga, ok? Fiz a minha parte, coloquei tudo que eu precisava, eu gostei de dar essa aula. Se alguém quer fazer uma pergunta, pode fazer, que eu vou responder. Eu fui assim meio rápido, é que o assunto é um pouco extenso, e como a aula requer um pouco do assunto, algumas coisas teóricas, é necessário ter um pouco esse cuidado. Porque toda vez que nós falamos de alguma coisa com relação ao corpo humano, nós temos que ter esse cuidado de cuidar da ciência que está ali no meio, né? Não se pode estar fazendo nada sem isso. E aí, não é mágica tudo isso que eu falei, é ciência, funciona, é real. E quantos casais, ou quantos rapazes e moços, ou quantas crianças a partir dos 12 anos e pessoas até 70 anos já fizeram isso, né? Eu estou atendendo atualmente um senhor de 70 e poucos anos que perdeu a sua esposa na Covid. O quantas vezes é difícil e é necessário você ter esse entendimento, você ter esse cuidado. Então, é necessário. O que me chamou a atenção também é de uma mulher que estava muito triste. Já quase não levantava da cama, querendo morrer. E ela vem, através da irmã, para fazer essa análise e consegue sair do consultório aqui com uma outra visão, com uma outra forma de ser, com uma outra forma de agir, pensando agora não em morrer, em casa começar a comer e viver. Também eu atendi alguém via videochamada que estava simplesmente na cama, sem poder sair, e comecei a fazer análise com ela, e aí eu pedi para ela ir levantando, foi levantando, e ela também conseguiu sair daquele buraco, daquela sensação. Aqueles casais que às vezes estão praticamente, eu lembro muito bem de um casal que já estava separado, casal jovem, muito jovem, já estava separado. E hoje estão juntos, estão juntos. Estão juntos mal? Não. O homem sabe como a esposa funciona, a esposa sabe como a mulher funciona, e tem uma relação muito boa e muito leve agora, sabendo como eles funcionam. Eu aguardo você, que também queira fazer sua análise, faça. Por quê? Porque é de suma importância para a sua vida ou para a vida de vocês, ok? Alguém quer perguntar uma coisa? Pode abrir o microfone, pode abrir que eu vou responder. Dá um sinal aí que ele abre, o meu assistente aqui, que é meu marido, ele abre o microfone para você poder falar, para você perguntar, ou também para dizer se foi bem desenvolvido, se você entendeu, foi importante para a sua vida. Vamos lá. Ninguém? Ninguém quis falar? Então, tá bom, eu agradeço você que ficou ali. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa. E passe essa mensagem para os seus colegas, para os seus amigos. A gente vai deixar disponibilizado o link no grupo. Você pode pegar esse link e também passar para as pessoas que você gostaria que soubessem disso e que possam fazer aproveito, um bom proveito dessa aula. Até a próxima aula e boa noite para você.